quantos não estavam de manhã aqui? Putz, vamos recapitular então. Abram a Bíblia em Mateus 24. Não, aqui. Ixi. Por onde deixa eu reprogramar minha cabeça agora. Os que estavam aqui de manhã, tranquilo? Deu para entender? Rolou a discussão, aquela crítica famosa ao pastor na hora do almoço? Sempre tem, né? É quase uma peculiaridade adventista. Mas está tudo tranquilo? Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta voltada ao que a gente discutiu hoje de manhã, com pouco tempo que a gente tinha, manda aqui, vai ser um prazer elaborar mais, explicar mais sobre o que de fato é a cosmovisão bíblico-cristã no final das contas. Essa sensibilidade para enxergar a realidade externa e interna via o ângulo do reino. Isso é uma das grandes coisas. Eu poderia passar aqui vários minutos, são 15, 20 minutos desse momento inicial para a gente conversar aqui, para eu explicar algumas coisas sobre cosmovisão. E eu sinto que cosmovisão é uma matéria que eu dou lá no NASP o semestre inteiro, certo? Então, se a gente for começar nas introduções aqui, a gente vai ter que ficar aqui uns 4 dias, certo? Eu vou pular. Só vamos entender cosmovisão como o quê? Alguém tem uma ideia do que é cosmovisão? Vamos lá, só joga uma coisa na mesa aí. Cosmovisão, o que é? Visão holística. O que seria o holística da cosmovisão? Uma visão geral. E o que seria o geral? Não é, ele está certo, mas o que é o mundo, certo? O que é o mundo? O que mais? Porque o mundo não é tudo, né? O que mais existe? Certo? O universo, existe o universo, né? O cosmos, certo? Mas dentro dessa cosmovisão, dessa visão da realidade, inclui, sim, mundo, inclui o universo, mas inclui quem é o ser humano. Inclui o transcendente. Existe Deus. Por mais que você pode, não, mas eu não acredito em Deus, certo? Mas a gente pode ter discussões metafísicas e tudo mais para levar em consideração a possibilidade de transcendente e tudo mais. O que é incluído? A existência ou não existência disso. Então a sua visão da realidade do mundo, certo? O que é o mundo? O que é o ser humano? Qual é o futuro? De onde vem, para onde vai o ser humano? O que é história? Certo? O que é história? Tudo isso faz parte, em termos gerais, do que é a cosmovisão geral, que a Bíblia tem altíssimo interesse em elaborar. Não em termos filosóficos. Certo? Você não começa com a Bíblia igual um tratado filosófico. A, né? Deus é bom. Aí começa a elaborar alguns pontos. B, não é assim que a Bíblia funciona. Então, para mim, o meu maior interesse hoje, que a discussão é cosmovisão, mas cosmovisão cristã, certo? Qual é essa visão de mundo da Bíblia? Qual é a realidade que ela pinta? Então, eu poderia falar sobre a realidade de Deus, sobre a realidade do mundo, de acordo com a Bíblia, a realidade do ser humano, antropologia. O que são essas coisas, mas não vai dar tempo de fazer absolutamente nada. Então, eu vou só tentar fazer uma coisa só hoje. Que é... E aí, cara? Bem-vindo, viu? Eles estão... Deve ficar constrangido. Fica constrangido. Como que você vê? Está sentado na frente aqui. Está até perto. Então, o meu maior interesse não é só a gente entender as categorias, certo? Quem é Deus, o que é o mundo, Para mim, o maior interesse, nesses poucos minutos, a gente pode discutir sobre outras coisas depois, é como é que a gente tem acesso à cosmovisão da Bíblia, certo? Porque ela não começa com um tratado filosófico, ela não começa com fórmulas de física quântica, ela não dá isso para você. Então, grande parte dessas questões quais são esses contextos, como é que a Bíblia pinta a realidade de Deus, do homem, do mundo e tudo mais, elas podem ser resolvidas se a gente discutir como é que eu tenho acesso a isso na Bíblia. Porque eu abro a Bíblia e eu encontro lá só no princípio criou Deus, os céus e a terra porém era assim, forma vazia. Então como é que eu sei que a Bíblia está falando de Deus, do homem, se esse Deus é de verdade mesmo, não é uma metáfora? Então como é que eu tenho acesso à realidade da cosmovisão bíblico-cristã? Pode ser assim, não? Podemos falar rapidinho sobre isso? Então tá. Ninguém respondeu, mas então vamos seguir. Então vamos lá, vocês estão com a Bíblia aí, não? Alguém trouxe uma Bíblia? Peguem uma Bíblia, pode ser no celular também, às vezes tem lá, né? No iPad. Mas não pode ser a Bíblia também. Alguém tem a Bíblia concreta aí, tipo aquela que tem folhas reais? Ok. Abram a Bíblia onde você quiser, qualquer lugar. Tá bom? Fala isso, ótimo. Aí vocês que abriram a Bíblia em qualquer... Essa vai pro DVD, né? Quando for sabe aquele processo... Quando um santo morre, aí vai lá para o Vaticano, aí demora para ver se pode ser nomeado. Eu vou pôr esse aqui lá, quando mandarem mesmo. Quando o Thiago estava falando das luzes assim dele. Tô brincando, vamos ficar tudo bem. Eu não vou aplicar para ser santo. Fica tranquilo.
que vocês estão vendo aí? Abrir a Bíblia aí. Bate o olho aí e me diz o que você está vendo. Vamos lá. Pô, mas você foi bem literal, cara. Vamos lá, profecia com o que mais? Alguém me diz, o que você está vendo aí? O que você vê? Qual que é a primeira coisa que você aparece quando você abre a Bíblia? Vamos lá. Oi? Palavras, né? Vocês estão rindo, certo? Mas essa é a resposta correta. Aí você fala, putz, estou perdendo minha tarde aqui hoje. Tem que ver a cara dos meus alunos quando eu começo o semestre, certo? O que tem na Bíblia? Aí a pessoa fala palavras, todo mundo dá risada e fala, exato. Aí todo mundo fica parado pensando, putz, estou pagando por isso. Vocês vieram, vocês estão bem aí. A Bíblia contém palavras, cara, sabia? Você vê que loucura? Coisa. E isso é óbvio pra gente, não parece uma resposta própria. E por a Bíblia ter palavras, isso ser muito óbvio, a gente fala, tá, mas e daí que a Bíblia tem palavras? E esse é sabe por que a Bíblia existe? Sabe qual que é a grande sacada? O que a Bíblia oferece? Alguém fala pra mim, qual que é a principal coisa que a Bíblia oferece pro ser humano? Vamos fazer assim, melhor, essa é a melhor pergunta. O que a Bíblia oferece pro ser humano? Vai. Quem falou? Conhecimento, certo? Mas daí eu posso abrir Platão, posso abrir Nietzsche, posso abrir, e tem conhecimento em qualquer livro, mas você não está errado, a Bíblia contém conhecimento. Só que eu quero saber qual que é a principal coisa. Você pode argumentar assim, não, que o conhecimento da Bíblia é diferenciado, existe essa conotação de uma possível revelação de Deus, o que torna, né, aquele livro, né, que destrói todos os outros livros, né? Quem foi? Acho que foi, será que foi Nietzsche que falou? Não lembro agora se foi ele que falou aqui. Quando um livro de ética de fato foi escrito, né, com E maiúsculo, esse livro vai destruir todos os outros livros. Então a Bíblia carrega essa possibilidade, né, de revelação e tudo mais. Só que conhecimento a gente pode concluir que tem outros livros também, certo? Então agora alguém me diz o que a Bíblia vai oferecer para o ser humano de forma assim que é isso. Esperança, salvação. Agora vocês estão tão falando, o que aconteceu no almoço? De manhã estava mais lento. Tá, vamos lá, com calma. Salvação, esperança, diga, meu amiguinho. Amor a Deus, a Bíblia oferece isso é verdade. Eu ouvi. Quantos anos você tem? Você tem 8 anos. Seus papais sempre vieram na igreja desde quando você nasceu ou é um negócio meio novo na vida de vocês? Desde quando você nasceu, você está vindo aqui na igreja. Tá vendo? Eu era igual a você. Só que eu não usava vestido. É a única diferença. Mas eu vinha na igreja, assim, todo. E meu pai era pastor. Você já viu o pastor aqui na frente? Então tem pastores, né, nas igrejas. E eu era filho de pastor. Então imagina, eu estava aqui na igreja todo domingo, toda quarta, todo sábado. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu ouvi todos os sermões que existem para serem ouvidos. Todos eles. E você tem razão. Você sabe que de tudo que eu ouvi na minha vida, eu demorei muito tempo. Eu espero que você encontre isso bem antes do que eu. Para entender que o Deus da Bíblia é tão bonito. Tão diferente do que às vezes a gente prega aqui na frente, a gente ouve nas igrejas, na TV, na rádio e tudo mais. Então você está completamente coberta de razão. Na Bíblia a gente encontra o amor de Deus. É isso? Que resposta linda. Obrigado. Qual que é o seu nome? Sara? Que nome lindo. Obrigado, viu? Que coisa linda. É isso, a gente encontra o amor de Deus. Mas de que forma a gente tem acesso a esse amor de Deus? E é por isso que eu estou perguntando o que você vê em primeiro lugar. A gente encontra palavras. Aí você fala, não, Thiago, palavras, que daí? Sabe por que tem palavras na Bíblia? Porque palavras na Bíblia, elas têm significado. Você sabia? Você não acredita, cara. Mas, mano, tem significados palavras. Você sabia disso, não? Palavras na Bíblia têm significados. Você vê que loucura? Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar o primeiro verso, certo? Alguém abriu a Bíblia em Gênesis 1 e eu falei agora há pouco, então vamos usar esse verso. A Bíblia diz no começo o que lá? O que diz? No princípio. Então vamos pegar por parte para ficar bem claro, certo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá tranquilo esse primeiro verso para vocês? Sim ou não? Tá claro? Sim ou não? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essas palavras são mais fáceis, não são? No princípio, todo mundo entende? Criou Deus, tranquilo? Os céus e a... Estamos tranquilos? Posso passar para o verso 2? Sim ou não? Sim. Esse é o problema. Tá vendo? Porque a gente está tão acostumado em... Claro que a Bíblia tem palavras. Tem significado. Claro que tem significado. Claro, tá tudo tranquilo. Aí vocês entenderam o verso 1? Entendemos. Pode ir para o verso 2. Então vamos parar e vamos fazer uma pergunta só. No princípio. Essa é a primeira palavra. Ok. Alguém me fala o que no princípio significa. Tá, no início. Tá. No início do quê? Porque a gente tem várias opções, não tem?
Quem falou de tudo? Então você está falando que o início que a Bíblia está narrando em Gênesis 1, verso 1, é o início de todas as coisas. Tanto aqui na Terra, como lá no universo, não havia nada e agora tem tudo. É isso que você está argumentando? Ué, você falou tudo. Tudo da Terra, Ah. ser humano. Ok, então vocês viram que tem duas possibilidades? Jogo logo de cara? Sim ou não? Diga, meu amigo. Antes da Terra existir, mas já haviam coisas antes. Agora vocês entendem que tem muita gente que argumenta, filósofos e teólogos, que esse é o início de todas as coisas. Lá fora e aqui. Vocês entendem isso, certo? Você sabe que tem gente que argumenta isso e que argumenta com violência. Agora tem outras pessoas que entendem isso também, que o princípio não tem nada a ver com o céu, onde os anjos estão, tem a ver com o quê? Só com o nosso planeta Terra. E para aqueles que argumentam, não, é o princípio de todas as coisas, então daí você vai para o verso 2, o que diz o verso 2? A terra, porém, estava sem forma aí? Então você fala assim, mas peraí, não tem terra? Não é tudo no... Não, peraí, se é o começo, então vamos explorar o que vocês falaram ali, que é o começo dessa terra, certo? Então, que terra é essa que já está ali? Você está vendo como começa a ficar confuso quando a gente começa a cutucar as palavras? Esse é o problema, é melhor não ler a Bíblia, já falo para você. Porque a Bíblia, a narrativa bíblica de Deus, ele não convida você para ter uma leitura assim, falar assim, ah, que bonito, olha, Deus abençoou meu coração e eu li aqui por 2 horas e meia. Então Deus deve estar me amando agora, certo? Não tem outra maneira de ler a Bíblia. Deus, ele convida a gente para uma luta, entendeu? Uma luta com palavras, com sentidos, com significados. Agora, a maior luta não é nem entender isso, daí você fala, puxa, eu não entendo nada, então eu vou desistir. Não. Porque quando a gente vê o problema, a gente reconhece que talvez a gente não entenda o sentido das palavras, isso é um convite para o quê? Para buscar entender, para desenvolver essa sede, para conhecer o que a Bíblia está dizendo e qual é a realidade do mundo, de Deus, do homem, da terra. Então, no princípio já é confuso. Aí vamos para o criou, né? Esse criou é do nada, é de algo, que essa é a segunda questão que eu estava levantando, certo? Aí fala, não, foi uma criação do nada, né? Ex nihilo, que vai aparecer mais tarde nas traduções, né, da Septuaginta e tudo mais. Ex nihilo, a criação veio do nada. Tá, mas e aquela terra que estava lá? Aí, ixi, que criou? Aí fala, no princípio criou Deus. O que significa a palavra Deus? Elohim, que significa o que? Deus. É a mesma palavra para Allah, é Deus. Não é? Então, a segunda pergunta que você levanta com um pouquinho de conhecimento que a gente tem na Bíblia é por que Deus não tem nome? Porque nomes não são importantes em Gênesis? Todo filho que é nascido, alguém dá um nome que vai ter um significado absoluto. Nomes são extremamente importantes, mas Deus não tem nome em Gênesis 1. Por que ele não tem nome? Isso é interessante. Porque se uma pessoa não tem nome, o texto está pedindo para a gente observar o quê? Se o nome não me revela quem essa pessoa é, o que vai me revelar quem essa pessoa é? As ações, o que ela quer a pessoa. Aí o texto está te chamando, olha, observe o que esse ser vai fazer, porque as coisas que ele faz vão qualificar quem ele é. Então o texto vai convidando a gente. Criou os céus e a terra. Que céus e terra é esse? É onde os anjos moram e a nossa terra. É o nosso céu azul e terra. E por aí vai. Estão entendendo? Então só no verso 1 aqui, normalmente quando eu dou aula de cosmovisão, a gente fica o semestre inteiro em Gênesis 1 a 3. Aí os alunos falam, não, peraí, isso aí é rapidinho. Não, é uma aula só no primeiro verso. A outra no segundo verso. E assim o semestre vai, certo? Que a gente precisa entender o que está escrito ali. Só que o maior desafio não é meramente entender nem o que está escrito. Porque eu falei para vocês que a Bíblia contém palavras e as palavras contêm significados. E quando eu entendo os significados, eu passo a entender a linguagem da Bíblia como um todo. E é aí que entra o nosso acesso à cosmovisão da Bíblia. Porque adivinha só, você não tem vocabulário, todos vocês? Vocês não têm palavras na cabeça de vocês? Sim ou não? Temos, não temos? Então o que acontece quando a gente lê qualquer livro em português, incluindo a Bíblia? Você vai ler Deus e você vai fazer o quê? Você vai inferir significado. Então por que eu falo? No princípio criou Deus os céus e a terra e todo mundo fala, ok, já entendemos. Porque todo mundo fez o quê? Jogou significado para dentro das palavras. E a gente não pausou para considerar o que essas palavras significam sem a minha inferência. E é aí que entra a verdadeira transformação do ser humano nessa relação com Deus através da Bíblia de amor, certo? Porque o que é essa renovação da mente que acontece? É basicamente eu chegar com o meu vocabulário, me aproximar do vocabulário da Bíblia e agora vai ter uma guerra. Porque ou a Bíblia vai validar o meu vocabulário, ou ela vai redefinir o meu vocabulário, ou ela vai eliminar o que eu estou acreditando. Esse é o ponto. Então o acesso que a gente tem às Escrituras, a cosmovisão, se dá no nível de quê? Linguagem.
Muito bem, Sara, você já está pegando. A Sara já está pegando. Você vê que loucura. Os meus alunos universitários demoram 3 meses. Sara, que avançado. Então começar a me entender, não? Então quando a gente entende que a Bíblia não está de brincadeira, não está ali só para botar, não é um cara aí, né, em cima de um camelo escrevendo e tropeçando, né, qualquer coisa. Ah, Deus sim, é no princípio, né, que o Deus, a terra era sem forma, vazia, isso está estranho. Ah, não tem problema, ninguém vai entender mesmo. Tá? A gente acha que a Bíblia é isso aí, certo? A gente não entende o peso que cada palavra tem, a intencionalidade que a construção do texto tem para comunicar para nós exatamente aquilo que a filosofia tenta comunicar também. Qual é a realidade de Deus? Qual é a realidade do mundo? Qual é a nossa condição humana? E a Bíblia vai articular tudo isso via linguagem. Então você tem palavras como, por exemplo, que é um exemplo clássico que eu uso na sala de aula e por onde eu passo também. Você tem a palavra, por exemplo, religião, no nosso vocabulário brasileiro, certo? Religião no nosso vocabulário brasileiro é uma palavra positiva ou negativa? Pensa. Positivo ou negativo? Negativo. Se você chegar lá na Avenida Paulista aqui, ou no centro ali, no barzinho onde estavam vendo Palmeiras e Corinthians, que eu não sei quanto é que tá. Eu realmente não sei, mas ninguém fala, né? Não me dá spoilers. Você fala, não, tá 2-1, aí todo mundo sabe que você tava. Daí não vai ficar. Porque vai que sabe, né? Vai que a pessoa sabe que você é pecador, né? Que perigo, né? Poxa, né? Que coisa. Porque ninguém é, né, aqui. Mas o cara que levantar a mão vai ser. Aí já era. E tudo é imagem, né? Então, já era. Religião. Se eu for lá no barzinho do Corinthians aí e falar assim, alguém aí gosta de religião, qual vai ser a resposta da maioria? Não. Porque tem um peso histórico imenso em cima dessa palavra, né, cara? É luta e sangue, por tanto tempo, ignorância e tudo mais. Então a palavra acaba significando. O que significa religião no nosso vocabulário hoje em dia? Quem é o religioso? Vamos lá, pinta aí. Para a sociedade, o que é um religioso? É quem? É um crente, é um fundamentalista, muitas vezes. Eu não estou falando a opinião de vocês, estou falando a opinião social. É o quê? Crente, fundamentalista, ignorante, que dá dinheiro pro pastor aí, né? É uma pessoa que é facilmente manipulada, o que mais? É uma pessoa que também manipula, né? Altamente manipulada e sabe manipular, mas ela aprendeu de alguma forma a manipular muito bem. Não é mais ou menos assim? Sim ou não? Então, agora, qual é a etimologia da palavra religião? Vocês sabem, né? De onde vem a palavra? Religare, não é não? Religare que vem do latim, que significa o quê? Que algo foi quebrado entre a relação entre Deus e o ser humano, e a religião, essa ponte de... Mas a gente usa a palavra no sentido semântico? Sim ou não? Não, a gente não usa. Então é curioso como palavras funcionam, não é? Porque tem um sentido semântico que a gente não usa. Aí tem um sentido social que a gente está mais acostumado, certo? E até muitos cristãos usam a palavra religião negativamente, certo? Não, eu não sou religioso, eu sou espiritual, eu sou um discípulo. Aí a gente cria as nossas próprias distinções, que a gente viu no YouTube, algum pastor, né, com a calça rasgada, fazendo rap, eu não sou religioso, eu sigo a Jesus, eu aprendo a ser bondoso, né, uma coisa assim. Eu estou descobrindo um novo talento. Oi? Como é que é? Eu ando na sua luz e rima com Jesus. Eu abraço a minha cruz. Por aí vai. Sabe esses vídeos no YouTube? Aí você vê, não sou religioso, e você fala, caraca, eu também não sou religioso. Porque religioso é fariseu. Aí pronto. Aí agora você não gosta do fariseu. É o fariseu. Aí você não tem ideia quem é o fariseu na Bíblia, mas você já não gosta do cara. Já ouvi semana, eu não ouvi muito, eu não gosto desse cara aí não. Já emiti, aí te amo emitir. A gente está na era do Twitter, né? Do Facebook. Não tem que emitir opinião para qualquer coisa. O fariseu é ruim, então eu não gosto dele não. A gente não para pensar. E o problema dessas opiniões rápidas é que a gente não tem tempo para refletir. O que é? Será, né? Que é isso? Então a palavra semântica religare a gente não usa assim, a gente tende a seguir mais a opinião social, só que tudo que eu estou querendo mostrar para vocês é o quê? Quando a gente se aproxima da Bíblia, a Bíblia vai mencionar a palavra religião, sim ou não? Não. Menciona. No livro de Tiago. Fala o quê? Que existe uma religião pura e agradável aos olhos de Deus. E adivinha só que religião é essa? Ela qualifica, que é o quê? Visitar os pobres e as viúvas em suas necessidades e se manter livre da corrupção do mundo. Poxa, o Brasil podia ser religioso, não podia não? Não seria lindo o Brasil religioso? Então você nota como a gente vem com o nosso vocabulário, a gente lê o texto bíblico e o texto bíblico confronta a gente com uma outra realidade. E agora a transformação que acontece da gente se tornar a imagem de Deus e entendendo a cosmovisão bíblica é se eu vou permitir ou não o vocabulário da Bíblia modificar o meu. E você não precisa deixar. Mas esse é o poder que a Bíblia tem.
de você agora ver alguém roubando o outro, manipulando o outro, deixando de ser manipulado, você não vai chamar essa pessoa de religiosa, você já vai chamar essa pessoa de manipulador. Porque religião na Bíblia é meio que um verbo, entendeu? Quando você vê um pobre, alguém necessitado, você tem a oportunidade de religião. Porque essa é a religião pura e agradável aos olhos de Deus, é de você não se misturar com a corrupção do mundo. Não é bonita a pintura de religião na Bíblia? Eu tenho alegria em ser um religioso. De buscar viver uma vida sensível às necessidades reais do mundo e a me deixar livre da corrupção que vai me corromper de uma maneira ou de outra. Agora tem inúmeros exemplos que eu poderia dizer. A do ateísmo é minha favorita. A gente acha que ateu é a pessoa que o quê? Não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Ateos, né? Sem Deus, não acredita em Deus. Ótimo. A Bíblia fala sobre a pessoa que não tem Deus? Sim ou não? Sim. Abre Salmo 10 depois do seu dia. Bem interessante. Sabe quem é o ateu na Bíblia? Aquele que desconhece, aquele que vive como se Deus não existisse. Não é um brother que está falando assim, Deus não existe. A Bíblia fala, ateu. Não. A Bíblia tem um nome para a pessoa que fala que não acredita em Deus. Sabe qual é a palavra? Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Então a palavra é insensato. E insensatez é aquele negócio. Deixa eu dar é igual aos meus alunos. Eu tenho alunos lá de 21 anos de idade que, né, é proclamado ateu. É muito bonitinho. Entendeu? Eu acho muito... Porque não é que eu tenho amigos ateus, né? O Gabi, tal, que faz o som. O Felipe também, que a gente sai para viajar e tocar, ele é ateu. Apesar que ele está bem sensível recentemente. Ele falou para mim outro dia assim, se eu ouvir mais 2 sermãos seus, eu deixo você me batizar. Ele tá mais sensível, só que eu não saio nunca, né? Então, putz, tá vendo? Ele vai perder a salvação. Insensato. Os meus alunos de 21 anos de idade falam, Deus não existe. Eu falei, cara, isso é muito bonito. Eles são os caras vocais, eles não falam em seu coração, eles falam em voz alta. Aí a gente tinha semana de oração, aí voltou da semana de oração, uma turma de direita, e o menino era aula comigo, de religião. Aí o menino entrou lá, o ateuzinho da sala de direita. Religião de novo? Aí normalmente o professor começa a chorar, né, quando isso acontece. Ele fala, minha vida não tem significado. Aí eu falei, não, tá, vai ter aula de religião agora. Eu não aguento mais. Aí todo mundo na sala meio que fica tenso, porque, né, todo mundo quer seguir ele, né, porque é cool, né, ser ateu. Eu falei, amiguinho, é o seguinte, olha, é bonitinho, eu estou achando legal o seu ateísmo, bacana isso, você é bem-vindo às suas ideias, olha, desde o primeiro dia eu te dou espaço completo, entendeu? Mas sabe o que eu acho bonitinho? Posso falar? Ele, claro. Porque é o seguinte, eu tenho amigos ateus, né? Fora o Gabi e tudo mais. E normalmente um adulto, né, ateu, ele não tem problema nenhum com religiosos. É uma pessoa que respeita, bem tolerante, ele respeita que cada um tem uma maneira de enxergar o mundo. Não é esse pessoalzinho que fica cutucando e achando que tem que, né, tudo mais. Então, mas eu falei, mas segue firme que tá bonitinho. Você chega lá um dia, vai ficar tudo bem. Porque hoje em dia parece que a gente toma o todinho e no fundo Deus não tá lá. Aí pronto, Deus não existe, certo? Acabou. É essa... E a gente não leva em consideração que você sabe, você tem intenção do que você está dizendo, certo? E se você não vê, é pelo... Enfim. Na Bíblia é insensato. A pessoa que simplesmente diz que Deus existe é insensato. Dá um tempo. Deixa, vai chegar. E mesmo se não crer... Agora, a pessoa que vive sem Deus, o ateu na Bíblia de fato, não é a pessoa que fala que Deus não existe. Sabe quem é? Aí Salmo 10 pinta bonitinho. São aqueles, os ateus na Bíblia são aqueles que abusam do pobre. Não só do pobre, mas de qualquer outro ser humano. Porque isso qualifica como ateísmo, não? Uma pessoa que vive sem Deus, ela vai maltratar outros seres humanos criados à imagem de Deus, certo? E esse é o argumento todo. Porque se Deus não existe, então você não carrega a imagem de Deus. Portanto, eu posso ser... Não é curiosa essa definição? Porque você pode ter igrejas inteiras hoje em dia que são cheias de ateístas. Que maltratam seres humanos em nome de Deus, às vezes. Olha que loucura. Não estou começando a entender? Mais ou menos? Então a Bíblia contém palavras. Palavras têm significados. E quando eu entendo a gama de significados que a Bíblia está articulando, eu passo a entender que a Bíblia tem uma linguagem. E é essa linguagem que não é um exercício acadêmico. Você está sentado no teu quarto da Bíblia e fala, nossa, agora eu entendi. Não, quando a gente entende a linguagem da Bíblia, a gente passa a enxergar a realidade do mundo ao nosso redor de uma forma diferente. O ateu não vai ser mais aquele que diz que Deus não existe. O religioso não vai ser mais aquele que eu achava que era. Vocês estão entendendo? Através de uma nova linguagem, eu passo a ver a realidade de forma diferente. E o que isso deságua? Deságua no quê? Numa vida diferente. Se eu assimilo a linguagem da Bíblia e passo a ver a realidade de uma forma diferente, eu vou viver uma vida diferente do que eu vivia antes. E é assim que a gente tem acesso à cosmovisão da Bíblia. Sendo sensível às palavras, às construções textuais, à literatura da Bíblia,
e descobrindo que na Bíblia não é simplesmente historinha para você ler rapidinho e achar que você vai para o céu porque você mandou bem ler 4 capítulos, né, em 15 minutos. Passa às vezes anos num livro, em 10 capítulos, tentando buscar entender aquilo e viver aquilo que é o mais importante. Mais ou menos, foi uma boa introdução, mais ou menos, vocês entenderam? O poder que a Bíblia tem? Então, quando você for fazer estudo bíblico, quando você for ler a Bíblia, normalmente quando eu dou estudo bíblico hoje em dia é assim. Fala, na Bíblia tem uma linguagem, você tem a sua linguagem, eu posso introduzir a linguagem da Bíblia para você. Vamos lá? Vamos. Quem é Deus? A pessoa fala, eu não sei, eu sou agnóstico. Vamos ver como é que a Bíblia pinta Deus. A gente abre em Gênesis 1, começa lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, e foi o que eu falei na escola sabatina hoje. A primeira ideia de Deus é essa ideia, de que Deus aparece depois do verbo criar, certo? Porque na Bíblia o único acesso que a gente tem a Deus é através daquilo que Ele faz. Não tem uma oração, né, tântrica, transcendente, que você daí jejua por 40 dias e acessa Deus no seu espírito. Não, a única maneira de saber quem Deus é através do que Ele faz, do que Ele cria. E essa já é a tônica central do resto das Escrituras, porque a religião da Bíblia é Deus fazendo coisas para o ser humano e o ser humano permitindo ou não Deus fazer essas coisas. Ao invés da religião de mais tarde dos escribas e dos fariseus, que é pautada pelo que quem faz? Pelo que eu faço. 2 homens subiram no templo para orar. Um deles falou, obrigado Senhor, porque eu não sou um vagabundo aí, não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo, não mais. Acabou a oração. E outros falaram, a oração inteira foi sobre quem faz. Sobre o que ele faz. E Deus pode fazer uma coisa por ele? Não, porque ele já faz tudo. Aí o outro fala o quê? Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Que não é melhor ele, porque ele é um publicano. O publicano roubava dinheiro da galera, não dava misericórdia para ninguém. E ele tem a ousadia de entrar no templo e pedir o quê? Misericórdia. Ele não dá, mas ele pede. E adivinha o que Deus faz? Ele dá. Porque o publicano se abriu para a ação de Deus. E a religião da Bíblia é baseada em quem faz. Acho que foi uma boa introdução. Vamos para o bate-papo agora? Acho que eu falei até demais, né? Mas enfim, desculpa. Agora o Valente vai falar bastante. Agora a gente senta no sofá. Traz os microfones. Deixa eu só dar um recado rapidinho. Eu quero agradecer a audiência das pessoas que estão na página do Facebook. Temos a última informação que nós tínhamos aqui, seriam mais ou menos já umas 500 pessoas, e esse número estava aumentando. É mesmo? Então nós temos esse público aqui, temos ainda um público fora daqui que com certeza está sendo beneficiado por tudo que está rolando aqui. E eu quero dizer para você que está acompanhando a gente online que você pode deixar o seu comentário, você pode deixar a sua pergunta. Tem gente fazendo um filtro das perguntas e tal que vão ter mais relação com o tema. Então, se você se detiver bastante ao tema e fizer a sua pergunta, muito provavelmente ela será contemplada e a gente vai conversar sobre ela aqui. Tá ok? Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. É isso? Ok? Então agora a gente faz o quê? E aí? Agora vamos... Acho que a gente podia dar uma aterrissada aqui na questão. A gente falou mais ou menos do que é cosmovisão. A pergunta é: para que ela vai servir para mim na prática? Para a gente colocar o pessoal na jogada aqui. Como é que eu uso? Como é que ela faz sentido? Eu preciso de uma cosmovisão? É uma coisa assim filosófica, etérea? Como é que é isso na prática? Fica à vontade. Bom, eu vou puxar um pouco para o lado onde eu tenho algum tipo de domínio, de conhecimento, que é da minha formação, né? A gente tem, no decorrer da história do cristianismo, nós tivemos muitas transformações na sociedade. E a religião, como muito bem aponta o Max Weber, ela é um vetor de transformação da sociedade. Quando ele escreve lá o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele está querendo dizer basicamente uma coisa. Os aspectos simbólicos que emergem das relações dos homens com a sociedade entre si, e também a cosmovisão que eles têm a respeito do que é o futuro, do que é o fim, todas essas coisas vão inferir diretamente nas transformações que vão acontecer na sociedade, que vão desembocar naquilo que ele chama de capitalismo moderno e tal, industrial, de base urbana, que foi isso que aconteceu no meio do século XIX.
Ora, se isso é verdade, né, a maneira como nós apreendemos aquilo que é cosmovisão pode apontar para uma transformação social que se difere em muito de uma visão escatológica que define, por exemplo, uma maneira de ser, uma maneira de existir religiosamente. Ok? Se a gente pegar a história da religião, a gente vai ver que isso se repete o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desde o momento em que o cristianismo se institucionaliza, né? Na verdade, a melhor palavra não seria se institucionaliza, né? Porque a gente começa a fazer confusão entre o que é instituição e o que é poder político. Mas à medida que o cristianismo vai ganhando mais espaço dentro do Império Romano e vai ganhando mais poder, a gente tem uma mudança de trajeto histórico que conduz a igreja, ou as pessoas, ou os fiéis, para um lugar que não é exatamente aquele que é bíblico. Isso se dá basicamente porque a religião é um vetor de transformação da sociedade. É um vetor de transformação. E a gente tem um desmembrar dessa história do cristianismo, e todo mundo conhece muito bem aqui, mas na medida em que o Império Romano ia se dissolvendo e que o poder político ia se fragmentando, a igreja surge com um papel aglutinador da realidade concreta, da vida social. E é o período de maior poder da igreja, a partir do 5º, 6º século, até o período em que a igreja realmente sofre seu primeiro baque, ou a igreja cristã medieval sofre seu primeiro grande baque, que é a reforma protestante, né? E aí, se a gente for parar para pensar na reforma em si, a gente vai ver que a reforma, ela gera uma ruptura desse trajeto histórico por causa de um aspecto, são muitos, né? Mas existe um que eu acho que é muito caro a todos nós e que a gente acaba passando por ele o tempo inteiro aqui e que ele foi muito bem contemplado na fala do Tiago. Qual é o grande legado da reforma protestante? O grande legado, né? Porque a reforma protestante, ela de certa forma, ela pode ter sido também, a quem faça essa crítica, e isso faz algum sentido, uma espécie de catolicismo que fez alguma dieta, que eliminou algumas coisas, mas a maneira de ser da igreja cristã medieval continuou, mesmo naquilo que nós chamamos de protestantismo histórico. Ou seja, qual é o grande legado da reforma protestante para aquilo que se pretende ser a essência do cristianismo? É o retorno ao texto. Esse é o grande legado da reforma protestante. O texto que não estava agora na mão de muita gente passa a cada vez mais ficar na mão de muita gente. Porque ele começa a ser traduzido, todo mundo começa a ter acesso direto, sem que isso necessariamente esteja debaixo do controle de uma instituição religiosa ou do sacerdote. Okay? Notem como o retorno ao texto, aos significados, a ideia que a gente tem do exercício da nossa religiosidade pautado em uma coisa que eu acredito que é a essência da mensagem que está nos evangelhos. Notem como isso implica necessariamente numa transformação histórica da igreja, né? E do cristianismo no geral. E a gente vai ver se estender também no século XIX, ok? Isso vai acontecer também. Porque na medida em que nós vamos nos afastando da essência do texto, outro percurso histórico vai acontecendo. Então, onde que eu estou querendo chegar com a minha fala, né? Há quem diga, isso é meio que consenso nas ciências sociais. A história, isso foi um grande conflito para mim depois que eu entrei nessa área. A história se repete ou como farsa ou como tragédia, porque a história não se repete. Se repete, ou é uma farsa ou é uma tragédia. Em que medida isso se colide com uma cosmovisão cristã ou com uma cosmovisão bíblica, né? Para quem prefere mais a palavra, e eu gosto mais dessa do que da outra. Qual é o grande X da questão? É que para nós a história se repete. A história é cíclica para a gente. Ela está o tempo inteiro se repetindo. Porque o homem, embora ele infira no tempo, embora ele provoque transformações sociais, o homem é o mesmo. E o caminho e a história da humanidade, ela não marcha especificamente para um lugar, mas ela
mas ela não muda no sentido de que o homem sempre vai continuar perpetuando as mesmas maldades. Qual é o papel da igreja nesse tempo, diante disso? E aqui eu faço uma provocação, né? É uma provocação para a gente refletir, né? Diante da realidade de uma história que não pode se repetir, embora a história ensine alguma coisa, lógico, não estou querendo dizer que a história não ensina, ela ensina muitas coisas, ok? A gente está vendo, por exemplo, que condutas políticas, por exemplo, comportamentos políticos, posicionamentos políticos que caminham nesse lugar, a gente sabe que na história eles deram isso aqui. A gente sabe, né? A gente sabe que radicalismo de extrema direita, por exemplo, na nossa história, gerou extermínio de gente. A gente sabe que é assim. A gente sabe que a ideia de que bandido bom é bandido morto, a gente sabe onde é que vai dar. A história ensina, ok? Eu não vou falando que a história não pode ensinar. O que eu estou querendo dizer basicamente se existe uma cosmovisão de uma história que está o tempo inteiro se repetindo por causa da ação do homem no tempo, porque nós agora dizemos o que é o homem e a Bíblia diz o que é o homem, em que medida a igreja pode ser um agente de transformação neste tempo e que consiga corrigir cursos que são absolutamente perversos do ponto de vista histórico, né? E aí o papel da religião como vetor de transformação da sociedade é importantíssimo. E aí eu retorno às palavras do Max Weber, porque ele estava fazendo basicamente uma aferição científica. Mas para nós que estamos aqui falando e tentando refletir sobre essas questões que dizem respeito ao nosso exercício e prática religiosa, eu gosto muito de ficar com um significado a respeito da palavra religião, da raiz etimológica da palavra religião, e que me é muito caro, porque durante muito tempo eu tinha a convicção de que a única possibilidade de entendermos o que seria a origem etimológica da palavra religião seria o religare. E está correto, a ideia de religação e tal é muito bonita, mas tem uma outra que é proposta por um linguista português chamado, acho que é Manuel Rodrigues o nome dele. Tem uma outra proposta que eu acho muito interessante, que ele diz que o significado original etimológico da palavra religião, na verdade, não é religare, é relegere. E relegere significa reler. Significa resgatar significados que estavam perdidos. Ora, se assim é verdade, do ponto de vista, vamos colocar aqui, histórico escatológico, tá? E aí a gente vai ter que voltar para o papel da nossa instituição ou da nossa igreja para esse tempo, ok? Em que medida a nossa missão pode condicionar a nossa ação na sociedade, ok? Porque, na minha opinião, e eu posso estar completamente errado, assim como a reforma protestante conseguiu promover uma grande ruptura no sentido de apontar de novo para o texto bíblico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um movimento profético, ela pode gerar outras grandes rupturas importantíssimas para esse tempo, porque o nosso objetivo do ponto de vista escatológico é também retornar a atenção das pessoas para o texto. Então, em que medida a missão da igreja condiciona a sua atuação? Eis a provocação. E eu acho que Oliveiros talvez possa nos oferecer uma resposta mais sensata. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Tiago, Felipe, pela presença de vocês aqui. O Felipe está sempre aqui, né? A gente vem de bons bate-papos aí. Pastor Tiago, está vindo do NASP. Obrigado a igreja que está recebendo. O pastor Peterson é o pastor dessa igreja aqui do Jardim Esplanada e a toda a liderança aqui também. Bom, qual o papel da cosmovisão e como é que ela influencia aquilo que a gente faz? Se você me perguntar, eu vou dizer com minhas palavras, tá? Que a cosmovisão seria o óculos que você usa para você entender ou perceber o mundo ao seu redor. Não é o óculos que eu coloco. Então, de acordo com o óculos que você colocar, você vai enxergar a realidade de um jeito diferente. Essa é uma comparação até simplista, mas ela ilustra, de certa forma, o que significa essas ideias iniciais, esses pressupostos. É uma narrativa que você tem, é uma história que você tem, e a partir disso, você lê o universo ao seu redor.
Então é a resposta àquelas perguntas que o pastor Tiago mencionou. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Então a forma como você responde isso daqui, vamos lá. Eu vou falar agora da minha experiência na igreja adventista, até para entrar naquilo que o Phil colocou aqui para a gente. Algumas formas que a gente pode responder essas 3 perguntas, que elas vão dar um sentido diferente de missão para a gente. Então, a maneira como eu responder essas perguntas vai me colocar numa rota de missão diferente e às vezes antagônica e até irreconciliável. Uma das maneiras é de eu crer que eu sou um pecador. Então, aquilo que aconteceu no passado, de onde eu vim, e o que aconteceu nessa ruptura é mais importante do que quem eu sou e o que eu vou fazer. Então, há muitas pessoas, grupo de pessoas que vão se prender no primeiro grupo de perguntas aqui. De onde eu vim? Eu vim do Éden caído, então eu estou perdido, eu sou um pecador. E se a resposta para as outras 2 perguntas não for tão grande, digamos assim, em termos de importância, quanto essa primeira, é a primeira que vai pautar toda a minha rota. Então eu vou sentir uma constante necessidade de expiação de pecados, porque ele não vai vir. E Cordeiro não vai ser suficiente, Cristo não vai ser suficiente, Igreja não vai ser suficiente. Eu vou viver atrás de ações para tentar chamar a atenção de Deus, para tentar conseguir o favor divino, para eu me sentir melhor. E através dessas ações eu vou buscar um condicionamento, um adestramento espiritual para ser aceito por Deus. Então essa é uma forma de responder essas 3 perguntas. Eu dar mais peso para a primeira do que para as outras 2. Você tem aquele grupo de pessoas, eu falo da minha experiência na Igreja Adventista, que vai dar ênfase para a 3ª pergunta: para onde vamos? Então nós vamos para o céu, nós vamos para a eternidade, nós vamos para a salvação. E o pastor Tiago explorou um pouco mais disso aqui hoje de manhã. Então, como o foco está lá, então não interessa o que está acontecendo aqui hoje. Então, a minha função, a minha missão aqui nesse mundo é escapar daqui. Então, não foi isso que eu disse. Não. Mas ele só está explicando parte do que eu falei. Que não é a minha opinião. Fechei o parênteses. Ok, muito obrigado. Não, eu falo, como eu disse, da minha experiência, né, na igreja. É claro que a gente exagera aqui desses lados, ninguém coloca dessa maneira, mas só para a gente entender aqui. Então eu vou... a ênfase na 3ª pergunta me leva a ignorar o passado. Então, acabou, o presente não existe, então a minha responsabilidade aqui também não existe, porque eu estou aqui para escapar daqui. E pronto, então é só no futuro. Aí você tem aquele Mas grupo você está de pessoas... falando só um parênteses de novo, Vamos lá. É que vocês notaram o que ele está dizendo. Você falou agora há pouco que isso talvez não seja ênfase, que não é real. E é real, cara, o que ele está dizendo. Sim, Porque, não com essas palavras, gente... não com essas palavras talvez. Mas tem gente sim. Isso. Porque eu conheci um a gente rapaz não vai ser aqui... tão honesto para reconhecer isso aqui. É uma realidade. Por Por exemplo, teve um pessoal em São Paulo que eles plantam árvores, eles são bem ambientalistas. Eles encontraram outros adventistas e falaram: você é adventista? Eu falei: sou. Vocês não são criacionistas? Eu falei: sim. Então por que vocês, né? O pessoal que veio aqui, fizeram um monte de escada e tudo mais, eu perguntei por quê, ele falou: não, porque a gente está esperando. Porque nós vamos para o céu, isso. Então o que aconteceu hoje aqui não me interessa. Aí você tem aquele grupo de pessoas que vai se concentrar na pergunta do meio. Então, de onde eu vim? Eu sou pecador e tal, mas o que interessa é hoje e tal. E o futuro? Não, o futuro é com Deus e coisa e tal. É importante passar o futuro, mas hoje, assim, é o mais importante. A forma como eu vivo é o meu procedimento. Se não em obras de perfeição para eu ser aceito por Deus, então por valores éticos cristãos, nas interações sociais. Então eu vou dar tanta ênfase para isso, que essa aqui passa a ser minha missão. E eu acho que a gente polarizar para qualquer um desses lados é um erro, sendo que a Bíblia gasta tempo em todas essas áreas aqui para dizer quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha função aqui agora, para dizer que o que eu vivo hoje não precisa estar preso ao passado, porque houve sim a libertação hoje, agora para mim, mas eu também não posso viver só alienado a um futuro que está prometido, está bem escrito, isso daqui a profecia é muito clara, a ponto de renegar minha responsabilidade hoje como ser humano, como cidadão, como indivíduo dessa terra, muito mais, se eu entender que eu sou embaixador de Deus aqui, maior a minha responsabilidade. Agora, um eixo não elimina o outro, eles têm que ser complementares, fazem parte de uma jornada de vida. Eu sinto que eles estão cortando meu microfone aqui, eu vou parar de falar. Muito obrigado. Mas essas 3 perguntas aqui, elas
elas têm que andar juntas. E como é que a gente trabalha esse conceito, pegando o início do pastor Tiago, de buscar essa cosmovisão na Bíblia, não deixando de fazer essas perguntas, mas conectando essas três juntas para desembocar naquilo que o Felipe comentou de missão, considerando o passado, da onde eu vim, o futuro, para onde eu vou, e a realidade onde eu estou inserido. Mas por isso que é legal a gente conversar sobre o reino, né? Para os que estavam aqui de manhã, vocês viram, né? Como no final está tudo interligado, né? O reino perdido, o ideal divino na origem, apontando para uma realidade futura que afeta o meu presente imediatamente. Então é interessante que através do reino, essa costura geral, né? De que o meu passado, a realidade da vontade, do que Deus queria para o ser humano, continua uma realidade, de que houveram vários obstáculos durante a história humana e que através de Cristo o reino é estabelecido e a realidade futura é garantida. Então tudo acaba interligado, de que o passado tem valor, o presente extremamente significativo e o futuro é uma realidade concreta que eu vivo no presente, levando em consideração aquilo que aconteceu no passado. Então ele conecta pelo menos as três juntas de uma vez. Só voltando ali naquilo que o Fio colocou, tá? Então, como igreja, vamos lá, vamos falar em missão de igreja, qual que é a nossa função. Então, a igreja vive o presente, mas ela também aponta para um futuro. Não posso me perder no futuro, ignorando completamente. Ah, mas eu estou com fome. Tá, mas essa aqui não é a questão agora, então aqui toque a vida. Nem só de pão viverá o ensino, etc. e tal. E você vai chegar lá. Então, quando a gente só foca lá, até o impacto do nosso crescimento vai ser diferente, porque até no batismo, vamos lá, eu vou batizar a pessoa e falar assim, ó, parabéns, agora a gente se vê no céu então, beleza? Não, mas eu ainda estou com dificuldade, eu acabei de perder meu emprego, eu perdi todos os meus amigos, a minha família não fala comigo. Eu falei assim, então, no céu vai ser diferente, ó, valeu, obrigado. Aliás, essa aqui é a nossa história, né? Então, assim, aprende aqui, vai indo que vai dar certo. A Bíblia não me permite ter esse tipo de descaso, né? Por outro lado, então vamos lá, então agora vamos jogar a responsabilidade de uma transformação mais ampla para a igreja, a ponto de ela se esquecer que ela tem que dar um anúncio também, né? Aí a gente se perder tanto naquilo que está acontecendo hoje, compreender que a limitação da igreja é muito grande com relação ao mundo caído, a gente não pode ignorar a natureza caída do ser humano nem da terra, ou seja, eu não vou conseguir resolver todas as coisas, mas eu posso correr o risco de esquecer minha vocação da proclamação. Então a proclamação, ela é importante, mas ela não pode andar sem a identificação. E a identificação sem a proclamação, se eu não tiver nada para falar, não, mas peraí, mas será que eu não tenho nada para falar? Quando a forma de a igreja adventista compreender sua missão, ela tem aí, obrigado. Quem sabe o microfone do Felipe vai ser mais respeitado. Obrigado. Então, quando a igreja adventista encontra sua matriz de missão na igreja, aquilo que ela tem que fazer dentro desse contexto. Agora, historicamente, você vai ter ênfases. Houve uma época em que para se pregar você tinha que dar uma ênfase intelectual, provar isso, etc., aquele outro. Hoje nós estamos em uma época que você pode até provar para esse ateu aqui, dar todas as respostas para ele. Ele vai se convencer porque ele não viu coerência na minha vida e na minha fala. Então, a missão ela tem que ter realmente essa amplitude. Ela não deixa de lado nem o passado, ela não ignora a natureza caída do ser humano, a ruptura, a brecha. Ela também não ignora o presente, a minha responsabilidade de ser um embaixador realmente do reino de Cristo. Vamos dar o nome que for, mas eu tenho uma responsabilidade hoje concreta. E ela também não tira de mim, não exime de mim a necessidade de posicionamento com relação às coisas que vão acontecer. E as coisas que vão acontecer definem sim a minha forma de ser hoje. Vou fazer uma música aqui. Vou fazer uma música agora. Vou compor uma música agora aqui para vocês verem, para que vocês aprendam como se faz uma música com a cosmovisão correta. Que absurdo. Você volta, pastor Oliveira? Promete? Tá bom. Bom, vamos lá.
Vou viver sem escolher um caminho pra seguir. Ergo as mãos pra agradecer tudo que não recebi. Embora falte luz, vou ver o céu se abrir. Oh, graça que seduz a quem só quer subir. E viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Para ser não basta ter e palácios construir, a poder para exercer, com espinhos pra ferir. Despido de prazer, é hora de seguir. Chegou a minha vez de ir até o fim. E viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. E ele fez agora, hein? Um negócio assim, impressionante. Felipe, temos as perguntas? Opa, já temos aqui. Como, na perspectiva da cosmovisão, ter a correta interpretação da palavra a despeito de diferentes doutrinas e denominações? Como, na perspectiva da cosmovisão, ter a correta interpretação da palavra a despeito de diferentes doutrinas e denominações? Essa pergunta aí tem uma arapuca, né? Vocês estão ligados? Tem uma maldade atrás? Tem uma armadilha. Quem que sabe qual é? Qual é que é a palavra aí? Qual que é a armadilha numa palavra só? Qual que é? Não, qual que é a palavra aí? Qual é o problema? Correta. A gente fala assim, com a nossa cosmovisão, é muito fácil de observar. Então, o que a gente precisa saber, pelo menos a maneira como eu interajo, e obviamente hoje em dia o Valente tem a minha experiência, o Oliver já não tem tanta certeza que você está aqui inserido no ambiente adventista, na liderança da igreja e tudo mais. No nosso caso, a gente tem, acho que prática de todas as nossas interações são com pessoas que não são da nossa denominação
ou que simplesmente não acredita em nada disso. E é bem gostoso poder conversar com as pessoas, sabendo pelo menos dessa questão de pressupostos que o Oliveiros mencionou. Então, por exemplo, e eu vou cuidar para não falar certas coisas para que você não entenda errado o que eu estou falando, por mais que quando a gente fala linguagem é possível a pessoa não entender o que a gente está dizendo. Mas, por exemplo, aquilo que fundamenta a nossa maneira de enxergar o mundo, de qualquer ser humano, é uma fonte de informação, 2, 3, 4 primárias que moldam a nossa percepção sobre a realidade. Certo? Então, por exemplo, temos algum católico romano aqui no nosso meio hoje? Nenhum. Alguém já foi católico romano alguma vez na vida? Pronto. Vamos esse pessoal. Beleza. Se vocês perceberem, por exemplo, quais são as 4 principais fontes de informação que moldam a cosmovisão de um católico? Vocês sabem? Quais são as 4? A Bíblia é uma delas, certo? Eles não respeitam a Bíblia? Igreja Católica? Respeito pela palavra. Ótimo. Só que não é só a Bíblia. Qual que tem uma segunda? Tradição. Que tradição é essa? Dos pais, dos concílios, de que tudo isso é tão autoritativo quanto as Escrituras. Tem uma terceira. Qual que é a terceira? Bíblia, tradição. Filosofia. Filipe Valente? Você estava lá? Filosofia, para qualquer católico. Isso eu digo porque a gente estudou no mestrado, a gente interage, doutorado com pessoas. Isso é tranquilo. Bíblia, tradição. A Igreja Católica é ainda até hoje os guardiões da filosofia clássica, assim, não tem para onde você correr, né? Os tratados, assim, extremamente filosófico. Filosofia clássica, os guardiões ainda da Igreja Católica. 4, e último, ciência. Uma autoridade. Isso que leva, por exemplo, o Papa João Paulo a dizer que a evolução é provavelmente uma das mais prováveis interpretações do que de fato aconteceu com isso. Então, o que leva uma pessoa... Aí você chega e fala, por exemplo, principalmente a galera de Vitício quando a gente era mais novo, né? Não, mas a Bíblia diz, né, que... Certo, mas você precisa entender que para um católico 4 fontes de informação têm o mesmo pé de igualdade de autoridade. Então, normalmente, como é que eu interajo? No momento que você decide quais são os pressupostos que vão guiar a sua pressuposição, sua visão de mundo, e você vive à altura daquilo, você não está necessariamente em erro. Então, por exemplo, tem católicos e evangélicos que falam, não, domingo é o dia do Senhor, e adventistas, no caso, falam, o sábado é o dia do Senhor. Aí vai ter maior pé de guerra, sendo que o que a gente precisa entender é que o evangélico e o católico, eles não estão errados em acreditar que é o domingo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que eles não estão errados em acreditar que é o domingo? Porque no momento que eu escolho 3 ou 4 pressupostos diferentes, incluindo tradição, vamos para os evangélicos, por exemplo. Evangélicos, quais são as principais fontes de informação? Vocês sabem, não? Bíblia. Tradição. Quer seja Calvino, quer seja Lutero e todos esses herdaram. Em outras palavras, para os meus amigos presbiterianos e tudo mais, é bem fácil de articular. No momento que você determina que as suas fontes de informações primárias é Bíblia e tradição, ele não está errado em ir para o domingo na igreja. Por quê? Porque essas são as pressupostos que ele escolheu. Agora, para mim, no meu caso, como adventista do 7º dia, eu tive esse momento de clareza de mente que a resposta que eu vou dar não faz a igreja adventista agora ser nós somos a certa e as outras não. A gente precisa ter essa sensibilidade. Qual que é o ponto? Tudo resume a escolhas. Qual que é a escolha que a igreja adventista se propôs a fazer desde a sua origem? Qual foi a escolha? Bíblia. Que é o que o Valente muito bem pontuou quando ele comparou ou levantou a questão da igreja da reforma protestante. Certo? De volta para o texto. E deixar que o texto agora critique, derrube e valide tudo aquilo que está diante da gente, incluindo a igreja. Sacou? É um perigo muito grande você fazer um negócio desse. O retorno que o Valente estava falando agora, o que a gente está se propondo a fazer com a nossa vida, esse retorno é perigosíssimo demais, porque vai que você sabe, vai que você descobre que você está errado. Vai que a Bíblia não valida o que você acredita e tudo mais. É um perigo muito grande. Então, a igreja se propõe, apesar que mais recentemente, ao longo dos séculos, quanto mais Ellen White, por exemplo, que é uma figura, né, que a igreja na América do Sul, ainda nos Estados Unidos também meio confuso. Então, como é que funciona? Ellen White, hoje em dia, ela é usada de forma muito semelhante da maneira como evangélicos e católicos usam tradição. Ao ponto de a Bíblia, não, mas Ellen White falou, você joga Ellen White, não é nem no mesmo pé, você coloca ela acima da Bíblia. Isso é um problema muito grande.
E eu falo como um adventista do sétimo dia que respeito os escritos de Ellen White, que me fizeram bem a minha vida inteira, mas a própria Ellen White diz o quê? É Bíblia. No momento que isso daqui não bater com a Bíblia, você esquece e você segue o que está escrito. Então, em outras palavras, a igreja adventista se propõe a viver essa realidade radical de avaliar a realidade das escrituras. Aí o pessoal fala, não, mas peraí, que isso aí é uma... Os presbiterianos são engraçados, eles falam, pô, aí não sobra nada, cara. E de fato, essa é a grande dificuldade, porque quando você rejeita, você não rejeita a tradição toda, mas os pontos de conflito com a tradição, com a Bíblia, você desfaz muita coisa que hoje é doutrina central. Então isso é um perigo muito grande. Então, vocês entenderam a minha colocação de que o evangélico e o católico não estão errados necessariamente? Vocês entenderam isso, sim ou não? Porque no momento que você escolhe os seus pressupostos, a maneira como você enxerga o mundo vai ser uma. E não tem como você falar, não, mas você está errado. Mas como é que eu estou errado? Eu escolhi 4 pressupostos. Você está argumentando com 1 ou 2. Não tem como você chegar aqui e falar que eu estou errado. E essa sensibilidade para saber essas diferenças é extremamente importante. Agora, a gente discutir quem está mais correto do que o outro, é uma discussão que nunca vai ter fim, porque eu posso articular a minha ideia de que é correto e verdadeiro com uma fonte, o outro com 3, com 4, você nunca vai chegar num ponto em comum. Até o momento que a gente decidir juntos falar, vamos determinar quais são as fontes. É só Bíblia? Então agora vamos discutir o que é correto, o que é verdadeiro. Sacaram mais ou menos? Então, muito respeito para todos os amigos de outras denominações que estão aqui presentes. Respeitamos, validamos. Isso eu estou tentando só ajudar a explicar qual é o ângulo da igreja adventista nisso tudo. Nessa aproximação do texto bíblico e de como a gente articula essas ideias. Deixa eu só dar uma complementada aqui, não complementar, quem sou eu, mas em cima disso aqui que o Thiago falou, além desses eixos de autoridade, vamos supor, tá bom, então vai lá, vamos supor que só existisse Bíblia e que a pergunta anterior ela tratasse só da Bíblia. Então assim, por que tem uma Bíblia e várias denominações? É isso aí. Talvez. Né? Vamos supor que todos só acreditassem na Bíblia. Mesmo assim, nós temos um problema aqui. Porque nós temos uma Bíblia e nós temos várias conclusões. Por quê? Porque às vezes a gente não lê a Bíblia como ela é, a gente lê a Bíblia do jeito que nós somos. A gente se aproxima da Bíblia partindo da nossa vida. A Bíblia, ela se interpreta. A Bíblia, ela se basta. Na perspectiva adventista, o primeiro voto batismal que você toma quando você vai se batizar, aceita a Bíblia como única regra de fé, prática e ensino, e eu desejo viver de acordo com os seus ensinos. Tá? Então, a Bíblia tem que ser respeitada, o texto bíblico tem que ser respeitado. Hoje há uma tendência muito grande de se colocar a autoridade bíblica em quem está lendo, e não em quem está escrevendo. Quem escreveu o que escreveu por um motivo. Então as ferramentas acadêmicas ajudam a gente a respeitar, a tentar, dentro da possibilidade, entrar na cabeça do autor. Quem era ele, por que ele falou aquilo, qual a motivação, qual era o seu público imediato. Aquelas perguntas todas ali de hermenêutica, exegese, são as ferramentas que respeitam o texto bíblico. O que falta às vezes falta um pouco às vezes desse já com uma conclusão na cabeça. Eu vou procurar agora alguma base bíblica para tentar dar respaldo para aquilo que eu estou dizendo. E daí então eu vou formar uma religião, aqui mencionou denominações, eu vou formar então uma denominação ou uma gama de seguidores conforme aquilo que eu estou achando. Se eu respeitar a Bíblia, qual é a grande contribuição da reforma que o Phil mencionou aqui, que veio também para o Adventismo, sendo que a própria Ellen White diz que aquilo que aconteceu na reforma é válido para a nossa igreja. É que eles ensinaram a gente a respeitar o texto bíblico. Então, deixe que o texto bíblico se interprete, deixe que ele fale aquilo que ele quer dizer. O que o autor quis dizer? O autor quis dizer aquilo que o autor quis dizer. Para eu entender, aí eu vou ter que cavar. Aí você vai ter daí lições bíblicas que elas mandam você gastar tempo. Vai lá, cava, estuda, se aconselhe, busque. E daí você vai encontrar a luz, ela está ali. Mas ela não vai chegar também como fruto do acaso na sua vida. Às vezes a gente quer focar, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente quer focar a autoridade, a compreensão bíblica em uma experiência que a gente tem. Uma experiência espiritual. No momento que eu estou vivendo, para eu tentar ressignificar a Bíblia. Não sou eu que dou significado para a Bíblia. É a Bíblia que dá significado para mim. Essa é a nossa compreensão.
Mas a última aqui, o Felipe está dizendo que tem que acabar, né, Felipe? Tá cheio. Então, Tem vamos lá. outra para ser a última? Não? Ou essa era a última mesmo? Dá para fazer umas considerações finais antes de fechar aqui, Vamos em Felipe? 144 caracteres respondendo as perguntas aqui. Exatamente. Elabora menos. Vamos Porque fechar essa aqui. Essa da volta de Jesus aqui, de acelerar a volta de Jesus, Acelera. Pisa amiguinho, você provavelmente vota no Dória porque você quer acelerar a volta de Jesus. Então, mas se isso é verdade, então acelera, ok? E ele vai voltar mais rápido porque você acredita nisso. Mas tem uma outra pergunta que eu acho que daria uma... Deixa eu só construir aqui, vai lá. Muito embora a Bíblia relacione a volta de Jesus com a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é um milagre, tá? Ela não é fruto de um esforço meramente humano, é muita presunção achar que eu vou determinar quando Cristo vai voltar. Cristo diz assim, só o Pai sabe. E, enfim, a nossa responsabilidade é viver o presente, vamos respeitar o passado, vamos ficar de olho no futuro, vamos ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. E os tempos aí, deixa com Deus, é melhor. Acho que sobre acelerar a volta de Jesus, o texto bíblico diz o quê? Basta o seu dia, né? Cada dia o seu próprio mal, não andeis ansiosos pelo futuro. Não nos compete saber os tempos. Fazemos aqui umas considerações finais, então, Felipe, a gente fechar rapidinho, 2 minutos cada um, é isso? Quer fechar, Felipe? Quer ir fechando? Quer ir fechando? Considerações As finais? considerações finais é alguém tem alguma coisa que está no coração que tinha que ter acontecido e não aconteceu, que você queria saber? Ou está satisfeito? Está tudo tranquilo? Resolvemos os problemas do mundo? Diga, você tem, não vamos deixar o dia passar assim. Certo? Cláudio, meu nome. Na E parte aí, Cláudio? Joia, mano. Bom. Na parte da manhã a gente fez a reflexão sobre viver o reino de Deus, viver a cada dia, né? Mas a gente veio para casa refletindo e sobre a vida, a nossa missão cristã aqui. Na minha mente veio assim a pergunta sobre meta. A gente vive a cada dia, beleza, a gente tem que viver tranquilo, mas existe, eu preciso ter uma meta espiritual, eu preciso ter algo palpável que eu faça de não para ser salvo, não é isso, mas que eu tenha uma visão clara do que fazer. Valente, o que você acha de metas, essa linguagem? Bom, Jesus provavelmente tinha algumas metas, né? Ele acordava de manhã e falava assim, bom, hoje eu vou pregar na sinagoga. Estabelecendo uma meta hoje. Lá provavelmente vamos fazer algumas perguntas constrangedoras, vão me questionar, eu já tenho algumas respostas. E Vai se ter der um uma cego, vai ter um cego. Se der uma moleza, eu mando esticar a mão de alguém. E aí Tira os demônios ali. Tira uns demônios ali, vai dar tudo E certo. Deus cobra no fim do E dia. aí no final do dia a gente quantifica isso e vê o quanto que eu fui Deus e o quanto eu fui homem. A ideia de meta, ela é super perigosa porque ela revela uma racionalidade pragmática moderna para dentro de uma realidade que é espiritual. Ok? E você viver indústria. Você jogar essa mentalidade para dentro da realidade do evangelho, que é o oposto de indústria. Porque meta é a reprodução sistemática de algo que vai fazer você chegar em algum lugar atingindo um resultado X. E a gente não pode desperder de vista a ideia de que o vento sopra onde quer. Então pega a parábola do semeador sobre isso daí, certo? Qual que é o esquema da parábola do semeador? Você joga a semente. Mas aí a meta não seria, de repente, jogar a semente? Não, porque o ponto é cada Eu trabalho... acho que a questão não é a palavra meta em si, mas o dia a dia. Então eu vou vivendo assim ou não? Eu tenho que pensar na semente. Eu tenho que semear. Você vive, O né? chamado é para associar viver. a sua vida. O chamado é para viver. Eu creio em progresso, mas eu tenho E ordem? dificuldade de... Ordem. Por que não ordem, né? A ordem, se ela não atrapalhar o progresso... Se não atrapalhar o progresso, tá tudo O que eu certo. tenho Não é dificuldade... sempre atrapalha. O que eu tenho dificuldade... Acelera a PV. Acelera a volta de Jesus. O que eu tenho dificuldade é em entender o benefício da quantificação espiritual. Isso gera uma porção de coisas, inclusive sentimento de superioridade. Se hoje eu estou... Por que eu acredito em progresso? Porque se hoje eu estou pior do que ontem, então tem algum problema. É debatido, porque as coisas... Bom, É o crescimento, né? é que ainda A jornada. a parada do crescimento eu acho que é necessária, só que isso acontece no nível individual e espiritual. Exatamente. Por isso que não dá para quantificar. Então, exato, porque é relativo. Então, o que significa progresso hoje? Né? Nínive, né? Jonas foi
progrediu. Foi um progresso. Aí vem Abraão e todo mundo é destruído em Sodoma. Então, o que é? Então, quem é? Então é difícil. O progresso, Agora, para mim, não você é se depara com isso. né? Então, Agora, às vezes você, uma como queda, administrador, olha só, você se depara com isso o tempo inteiro, porque administrar, de certa forma, é ter algum tipo de instrumento que te possa ferir a realidade. Não tem como você administrar sem isso. Quer dizer, isso para você deve ser algo que deve ser terrível, porque você tem que lidar com essa realidade, que é, bom, ao mesmo tempo que eu sou um administrador, existem realidades que são intangíveis para mim. Como é que isso é assim, mas se a gente permitir, por exemplo, a Bíblia determinar a questão de progresso, certo? Vamos considerar o Evangelho de João. Jesus começa, multidões, faz os discípulos, né? Começa multidões o seguir. Quando você bate lá 4, 5, 6 capítulos para frente, vem aquele discurso de comer minha carne. Que o povo... Galera vaza. Então, através dessa instrumentalidade, o que qualifica de fato como progresso versus... Daí o risco de mensurar. Exato. Porque quando você está na beira do precipício, um passo para trás é um progresso. Então, o progresso ele não pode ser mercadológico, ele não pode se limitar às áreas sociais, ele não pode se limitar à área matemática, como muitas vezes é medido, algumas coisas. O progresso espiritual, ou o crescimento, ou o processo de maturação espiritual, ele passa por acertos, por erros, por quedas e por aprendizados. E às vezes para eu aprender, eu vou perder, e isso vai ser um progresso espiritual. Deus ele contempla a eternidade. Por isso que se eu for quantificar, eu vou ser um pouco parcial na minha quantificação. Eu vou quantificar aquilo que me parece bom. Mas quem disse que aquilo que me parece bom é de fato bom para Deus? Agora tem que ter. O negócio da meta é complicado. Quando eu fui fazer evangelismo no 3º ano de teologia, normalmente o que acontece, o pastor lá onde eu estava no Paraná virou para mim e falou assim: quantas pessoas você acha que você vai batizar? Que é um negócio onde acontece em algumas regiões. Eu falei: olha, pastor, eu não sei. Se você quer saber se eu vou trabalhar, porque essa é a verdadeira coisa, eu vou trabalhar com todas as minhas forças. Não, mas a gente precisa de uma meta. Eu falei: eu não sei, 0. Eu batizo 1, estou acima da meta. Mas ele não gostou dessa resposta. Pô, não estou brincando. Ano passado aqui batizaram 15. E de novo a gente volta. O problema é sempre essa quantificação. Eu falei: então põe 1000. Né? E daí a gente pode brincar com isso. O ponto é que a pergunta de quantificar é porque isso surge de uma insegurança. Porque aquele que nasce no reino, o que a gente falou, a última coisa que eu falei hoje, a gente passa a enxergar a realidade ao nosso redor de uma forma diferente. Abraão, ele não foi chamado para ficar construindo púlpitos e por aí proclamando. Ele foi chamado: Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Viva a sua realidade e as oportunidades, essa sensibilidade. E o que a gente vê na história de Abraão, que é o paradigma da pessoa de fé, é exatamente isso. No começo ele só pensa nele, no Egito e tudo mais. Mais para frente ele começa a interceder por Sodoma, ele começa a ficar sensível e tudo mais. E essa é a grande sacada do amadurecimento e do progresso, que acho que o Olho estava falando, e quando a gente enxerga esse progresso na Bíblia. Que na verdade uma aproximação ao divino, um nascimento do reino, resulta numa aproximação maior e um sacrifício maior ao próximo. Então como é que eu sei que eu estou bem com Deus? A pergunta é: como é que você está com as pessoas ao seu redor? Essa é a maneira de você poder ter essa sensibilidade de avaliar as coisas. Fora isso, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente e não com planilha de Excel, no final das contas. A gente está correndo um risco aqui de a gente abrir aqui. Eu acho que a gente precisa... Dá a última pergunta para ele aqui, porque eu não quero que ele vá embora. Dá a última para ele não ficar triste. Tem um pastor lá no fundo, lá. O pastor também tem uma pergunta. É rapidinho. Mas peraí, ele está cortando porque o pessoal tem que ir embora, né? Porque a gente pode deixar a galera embora e a gente fica trocando ideia. Não sei se a gente pode definir aí a cosmovisão como infinita. Eu tive uma experiência com 19 anos e eu não queria viver mais. Eu achava que a minha visão ali já dizia que o mundo não valia mais a pena e tal. E eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu não quero viver mais. Ela falou assim: filho, então é o seguinte, já que sua vida não presta, você não quer viver mais, por que você não entrega ela para Deus? Eu falei: bom, como é que eu faço isso? Ela falou: leia a Bíblia e aplica na tua vida. Boa dica. Eu falei: legal. Então me empresta essa Bíblia, eu vou ler. Aí comecei a ler Gênesis e tal, das 10 da noite até as 4 da manhã, todo dia, estava lendo. Cheguei nos Evangelhos,
Você passou por Levítico ou você chegou em Gênesis? Quando chegou naquela parte ali. A genealogia você pulou. Não, Chegou em números ali, você falou, quer saber, eu quero conhecer Jesus. É o seguinte, ó, o Felipe falou a questão do. Vamos para a sala, A questão do retorno, né? Vamos reler. A questão do retorno ao texto. Como cheguei bom ano bíblico, né? Eu cheguei naquele verso que se seu olho faz pecar, arranque-o, porque é melhor você ir com o olho pro céu do que com os dois ir pro inferno. Sim. E antes de eu ler, eu disse o seguinte, eu falei assim pra mim, mãe, eu vou ler esse negócio aqui e vou colocar tudo em prática na minha vida. Que perigo, né? Vai Cara, e toma uma mulher de adultério, Oséias. Eu andava na rua, era tipo assim, ó. Eu andava na rua, se via uma mulher daquele lado da calçada, eu abaixava a cabeça e virava o olho. Porque eu falava, eu não quero ter que arrancar meu olho. Não, aí você não tá pronto. Só que aí é o com seguinte, comprometimento acho que aí desse. é o legal da cosmovisão. Claro. Você vai ampliando isso. E você, cada vez que eu mergulhava no texto, eu sentia mais a presença de Deus. Claro. E eu sentia que Ele estava ali me transformando. Claro, porque ele fala ali, né? E aconteceu um lance legal, que é a questão da fé. Um dia eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, será que o Senhor está vendo a minha mudança? Porque eu comecei a mudar tudo na minha vida. E eu tinha olhado um versículo, uma caixinha de versículo, eu resolvi tirar um verso. E hoje, até hoje, para mim, Deus se revela nas coisas mais... E eu tirei um verso que era Provérbios 15, versículo 3. A minha pergunta era se Deus estava me vendo. E o verso que eu tirei dizia assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os bons e os maus. E a partir daquele dia eu comecei a aplicar essa cosmovisão na minha vida, de cada dia buscar mais a revelação de E Deus. é por isso que mesmo as pessoas não educadas, simples, a Bíblia não foi escrita para acadêmicos que entendem que a Bíblia tem uma linguagem, toda aquela explicação que eu dei no começo. No final é isso. As pessoas, meu avô, Arraes, que morreu ano passado, não tem estudo secundário, mas aprendeu o que eu explico filosoficamente na simplicidade dele na Bíblia, que era exatamente isso, é de você ver espiritualmente as coisas espirituais são espiritualmente discernidas, ele vivenciar essa realidade, transformando a ótica, a percepção da vida. Última pergunta, lá atrás. Pastor, vamos lá. Tá chegando bem, peraí. Falando sobre cosmovisão, o tema é realmente muito amplo, o escopo é muito abrangente. E a gente entende, né? Classicamente, eu acredito que a visão naturalista, a visão criacionista, evolucionista e assim por diante, isso se ramifica, né? E nós nos pautamos pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E minha esposa está falando assim, ele já falou isso. Ela está ficando com vergonha agora. Mas assim, dentro desse ponto de vista, eu acredito, o Phil falou muito bem, o pastor Oliveiros também comentou aí a respeito desse legado da Reforma Protestante, de nós nos voltarmos para o texto. E muitas vezes nós lemos o texto com uma visão ocidental. Certo. Inevitável. Inevitável. Nós carregamos nossos preconceitos, nossas ideias adquiridas e precisamos nos voltar para o texto e permitir que o texto fale. Falando sobre rupturas, eu acredito verdadeiramente que Apocalipse 10 nos fala, nos traz uma revelação de uma ruptura. Eu acredito que Deus irrompeu na história nós temos uma mensagem muito importante, muito relevante, que está em Apocalipse 14, mas ao mesmo tempo lidamos com desafios contemporâneos. Por que eu sou adventista? No que eu me igualo aos demais, no que eu sou diferente? O ser diferente significa que eu sou mais importante ou significa que eu sou igual, mas eu tenho uma missão que inclui os demais? No sentido, nós não somos exclusivistas, mas temos uma mensagem exclusiva. Vamos assim dizer, no sentido de que foi revelada de uma forma exclusiva. Pelo menos George Knight ele comenta isso no Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, né? Ou, se não me engano, acredito na teologia do remanescente. Temos uma mensagem exclusiva, mas não deveríamos ser exclusivistas, né? Queria que de repente falasse um pouquinho a respeito disso, do conceito da nossa missão, sem perdermos aquilo que nós somos como identidade de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cara, eu acho que a questão da identidade ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser comportamental.
É uma pergunta complexa, porque no momento que a gente começa a definir a questão, por exemplo, o que eu ouço, principalmente na América do Sul, com relação à identidade adventista, normalmente a conversa sempre cai para aspectos superficiais e externos, né? A maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto, para onde eu vou, para onde eu deixo de ir, e não tem nada de substância que comunica com a realidade do mundo externo lá fora e tudo mais. E eu acho que a busca por essa identidade, no final das contas gera um problema que é bem semelhante ao problema de Jacó e Esaú. Jacó, ele estava vidrado na identidade dele de que ele queria ser o primogênito e aquele que recebesse a bênção de Deus. Ele estava vidrado em buscar essa realidade para a vida dele, e enquanto ele estava buscando e focando na própria identidade, ele nunca entendeu os planos de Deus para a vida dele. Que eram o quê? De que o maior vai servir o menor. Não necessariamente o irmão mais velho vai servir o irmão mais novo. O maior vai servir o menor, que era uma profecia ambígua que Deus dá para a mãe dos dois. E quando ele volta da terra longe, distante, de volta para casa, ele aprende a confiar em Deus, ele se coloca diante de Esaú como um servo. Meu servo, aliás, meu senhor. Eu gosto muito dessa analogia de Israel, dessa identidade de Israel, porque a identidade de Israel nasce num contexto em que você tem a história inteira de Jacó dele buscando uma identidade individual, ele abrindo mão disso e passando a confiar em Deus, e Deus agora identificando a realidade de quem ele era, que basicamente tem continuidade com Abraão e tudo mais. Se existe, pastor, alguma identidade adventista, você colocou muito bem, ela pode ser uma realidade exclusiva, falando, vocês têm um papel profético e tudo mais, mas ela é nunca divorciada dessa ideia de serviço. Em outras palavras, Deus seleciona Abraão para fora para ser uma bênção para o mundo, para servir e para abençoar o mundo através dessa aparente exclusividade. Eu estou te separando para que você sirva. E no momento que a gente acha que essa identidade adventista é algo que prepara a gente aqui para algo especial que está conversando no futuro, e perde de vista o serviço, perde de vista essa dinâmica que inclui o outro, o diálogo, aí a gente está num problema bem grave. Então as minhas discussões com o pessoal de outras denominações sempre são colocadas nesse tom de serviço, de que a igreja carrega isso bem claramente, essa herança protestante e esse desejo de até mesmo rejeitar a tradição em nome das Escrituras. Então quando o pessoal pergunta, então qual que é a grande diferença da igreja adventista das outras? Vocês querem conversar no nível teológico? Vamos discutir? O que vocês acham? O pessoal fala o que vocês acham? Sábado. E eu falo não. Qual que é a grande diferença? No final, a grande diferença é quem é Deus. Por incrível que pareça. Porque como é que é Deus para católicos, protestantes, evangélicos? Não é o Deus necessariamente articulado pela cosmovisão bíblica. É uma mistura do Deus da Bíblia. Não pense que eu estou falando errado. Os meus amigos presbiterianos, o pessoal, teologicamente, os católicos. Vocês já leram algum livro? Você já leu um livro do Papa Ratzinger aqui no anterior? Então, tabefe, é uma complexidade bíblica absoluta. Só que o ponto é que todas as ideias e concepções de quem é Deus, de quem é o homem, de quem é o mundo, não são puramente extraídas do texto bíblico. Elas carregam a tradição junto, e a tradição vem junto com a tradição vem Platão, por completo. Quando você pega Agostinho, Calvino, quando você pega Agostinho, os pais da igreja, e articula a ideia de quem é Deus, o Deus da Bíblia, o Deus articulado por catolicismo, evangelicalismo e protestantismo, é um Deus que está fora de tempo e espaço, é um Deus que salva você uma vez por todas. Por quê? Porque ele está fora dessa relação com a história, com a morte. Ideia de tempo ideal. Exato, é uma dualidade bem clara que vem diretamente de Platão, que está imersa na tradição. Então quando você pergunta para mim o porquê que para mim a igreja adventista sempre foi, isso não foi, eu nasci na igreja, mas houve um momento de ter que tomar uma decisãozinha do que estava acontecendo. E quando eu entendi a granada que significa o movimento adventista com relação a esse retorno radical para as Escrituras, basicamente é a rejeição de grande parte da tradição. Aí que meus amigos presbiterianos eles falam, bom, então não sobra nada. Eu falei, não sobra nada uma vez que a gente segue Agostinho e Calvino para determinar quem é Deus. Agora, o Deus das Escrituras não é um Deus que está fora de tempo e espaço, essa dualidade. O ser humano não é uma dicotomia de corpo e a alma continua depois da morte, que daí vai afetando doutrina atrás de doutrina, a mortalidade da alma, vai afetando o estado do homem, né, na morte, vai afetar tudo. A concepção de quem é Deus vai afetar tudo. Então, no final das contas, esse nosso retorno para as Escrituras, no momento que ela resulta num exclusivismo do outro, ela deixa de ser um movimento profético, porque toda vez que Deus escolhe é para servir os outros. Agora, quando eu entendo a magnitude teológica, que significa essa ruptura com a teologia clássica e a herança da tradição, isso coloca a gente num campo deserto, vulnerável, porque agora
o Deus das Escrituras ele surge. E tem outros evangélicos que articulam essa ideia da rejeição da tradição também. Então não é algo exclusivamente adventista. Para quem está assistindo a gente, os evangélicos, amigos evangélicos, Oscar Cullmann, por exemplo, é um dos principais evangélicos que escreve Cristo e Tempo. Nesse livro ele fala claramente que a nossa concepção de Cristo, da ideia de Deus e da ideia da imortalidade da alma, vem diretamente de Platão, dentro da tradição cristã. Não vem do texto bíblico. Então o ponto é a decisão que eu estava mencionando no começo. A gente vai seguir Bíblia, vamos seguir Bíblia e tradição, e uma vez que isso está bem claro, e a trajetória da doutrina, da prática, da vida, já está pré-determinada na maneira como a gente enxerga o mundo. Uma vez, conversando com um colega meu de mestrado, ele falou assim, qual seria a grande contribuição, por exemplo, de uma visão bíblica para o tempo em que a gente vive, por exemplo, para a história da humanidade e tal, e ele não acreditava em Deus. Eu falei assim, cara, eu vou te dizer uma coisa que vai ser muito estranha para você e você não vai entender nem a minha presença aqui no programa de mestrado. Ele falou assim, mas tá, então diz. Eu falei assim, é que existe espaço para que nós não exercitemos nenhuma modalidade de antropomorfismo. Aí ele falou, não, aí não dá. Existe um Deus que se revela utilizando o homem, ok? Dentro de uma linguagem, dentro de uma cultura. Existe um Deus que se torna homem, mas existe uma essência que não... A gente acredita-se que existe uma essência da mensagem que ele traz que, em hipótese alguma, pode ser contaminada pelo homem. E aí ele falou assim para mim, isso aí é impossível. Precisa de uma fé boa para isso, ele falou. Eu falei assim, é impossível. Precisa... Acho que carregado... Você ia terminar, não? Não, então, sim. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso se colide diretamente com tudo que a gente faz, né? O tempo inteiro, né? E a observação do Fred em relação a essa... Em que medida, né, a gente consegue ser igreja sem a gente ferir algo que é bíblico, né? Que é de proclamação de uma mensagem, né? E ser igreja, em alguma medida, é estar inclinado às demandas do próximo, para as demandas do próximo. Né? De alguma forma, eu acredito muito nisso, nessa coisa da gente conseguir não trazer um Deus que não está sujeito às nossas questões somente, entendeu? Das nossas percepções a respeito da realidade. Que ele fala por si e, em alguma medida, embora ele use o homem, embora ele tenha encarnado, existe algo essencial no que ele diz que não pode sofrer nenhum tipo de contaminação. Agora, como que a gente vive isso nos nossos ajuntamentos, nas nossas relações sociais? Porque aqui a crítica que deve ser feita à igreja adventista, e não é uma crítica que eu estou fazendo de fora da igreja adventista, porque eu cresci dentro da igreja adventista. Meu pai é pastor da igreja adventista, meu avô é pastor da igreja adventista. Eu estudei para servir a igreja e para servir as outras denominações e o mundo com esse retorno para as escrituras. Só que no momento que a gente começa a entender o que está acontecendo nas escrituras e que a gente começa a entender o que está acontecendo nas igrejas em geral, e o Valente viaja bastante por aí, eu viajo bastante por aí, o que eu tenho encontrado hoje em dia nas igrejas adventistas e não adventistas? A mesma situação. Um desconhecimento radical do que tem nas escrituras. Então hoje em dia você achar que a gente é exclusivo por algum motivo é uma arrogância, porque a gente entende, né, dois capítulos em Apocalipse, alguma coisa assim. É uma arrogância muito grande, porque a gente pode entender Apocalipse 14, certo? Mas se eu não entender o que é amor, o que é fé, o que é alegria, o sermão da montanha, eu entendo o sermão da montanha. Hoje de manhã a gente conversou sobre o reino, a gente não entende isso. Como é que a gente... E a Bíblia fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas vão ser entendidas, vão ser enxergadas, vão ser articuladas via a realidade do reino, dentro daquilo que Deus já estabeleceu de Gênesis até o Apocalipse, mas com essa tônica. Hoje em dia a nossa situação em geral, do cristianismo em geral, pede por esse retorno. E existem pessoas, mesmo fora do contexto adventista, fazendo esse trabalho de retorno, buscando. Então, por exemplo, eu estava num evento chamado Rock no Vale uns tempos atrás, onde uma das plenárias que eles tiveram era para... Isso é um evento evangélico, certo? Não cristãos e tudo mais. Obviamente, né? Não era... No Rock no Vale não ia ser adventista, imagina. Mas aí, sabe o que eles estavam fazendo lá, pastor Fred? Eles estavam criticando a própria tradição deles. Eles começaram a ler os evangelhos, leram Oscar Cullmann e tudo mais, falando, olha... E eles não tinham noção de onde vai desaguar isso, porque se eles continuassem o papo por mais meia hora, uma hora, a discussão representa puxar o tapete de toda a tradição que articulava a própria fé deles. Em outras palavras, tem esse sopro, né? Os caras iam anarquizar tudo, né? Essa nova movimentação do retorno está acontecendo, eu estou vendo acontecer em outras localidades,
E eu acho que a igreja adventista, se tem um papel profético, é de fazer essa ponte, de auxiliar as igrejas, de auxiliar o ser humano secular a entender que nas Escrituras a imagem de quem é Deus não é a mesma da tradição, não é a mesma da mídia, não é a mesma da política, onde o pessoal pede voto em nome de Deus, onde vai para as ruas lá pedir auxílio militar, alguma coisa, em nome de Deus. Não é aquilo que está nas Escrituras. Então esse retorno é, no caso, esse grande serviço que daí culmina na proclamação de Apocalipse 14, todos os desenvolvimentos do livro Apocalipse. Então acho que esse equilíbrio é extremamente necessário, da gente saber o que está acontecendo, buscar isso e entender que isso afeta tudo. Nossa liturgia da igreja, ela corrobora com a ideia de que a centralidade das Escrituras é o mais importante? Tá entendendo? É esse tipo de coisa que a gente começa a tocar nas feridinhas. E por onde eu vou, aí o culto é 2, 3 horas, 4, e é 15 minutos para estudo de Bíblia. A gente sai de lá achando que a gente teve uma adoração a Deus, de que Deus esteve ali, mas eu não ouvi a voz de Deus. Assim, é engraçado, né? Eu sempre tenho uma fantasia, eu tenho muitas fantasias. Tem uma fantasia sempre de entrar em igrejas, qualquer denominação, pegar o microfone, porque normalmente as orações do início sempre são: o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, né? Ou venham à casa de Deus, que bom que vocês estamos aqui na presença. É pegar o microfone e falar: mas quem disse que Deus está aqui? Na tese de doutorado eu escrevi sobre a presença de Deus, como é que a Bíblia articula esse conceito. A gente não tem ideia. A gente assume que ele está presente nas nossas congregações, porque a gente cita onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá estarei. A gente não sabe que o texto é sobre disciplina eclesiástica, a gente usa texto fora de contexto e tudo mais, para articular, e na hora que a gente vai entender o que a Bíblia de fato fala sobre isso, isso já é uma insegurança absoluta, absurda. E a gente acaba de descobrir que se Deus esteve presente, ele só esteve presente se eu ouvir a voz dele falando. E como é que isso vai acontecer se a gente separa 20 minutos para o estudo da palavra, que nem é estudo hoje em dia, é só um blá 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 muito grande, que você sai de lá simplesmente ouvindo uma outra mensagem, que existe um grande potencial de ter sido baixado da internet 15 horas antes. Acho que essa é a grande preocupação que a gente precisa ter. Tanto no nível de igreja, como no nível dos seminários teológicos, nos níveis e tudo mais, de que se o nosso papel de adventistas é esse retorno para as Escrituras, é servir as nações, o mundo, as denominações, com o retorno para as Escrituras, é isso que a gente tem feito entre nós, em primeiro lugar? Eu tenho minhas dúvidas. Deixa eu ponderar um outro lado aqui dessa questão, já que o pastor Fred mencionou ali a questão da identidade. A identidade de qualquer coisa, uma vez que eu defini a identidade, eu não estou mais livre, veja bem, para escolher as formas como essa identidade vai se manifestar. Então, vamos supor que eu falo assim: ó, isso aqui é água, essa é a identidade do produto. Então eu já não estou mais livre para escolher as formas como eu vou, por exemplo, transportar essa água. Eu já limitei algumas coisas ali que eu posso fazer. Se eu ultrapassar alguns limites, eu vou comprometer a essência da minha identidade. Okay? Então é natural que, como igreja, como movimento, a partir do momento que eu me defino como movimento, mesmo em cima de uma compreensão parcial bíblica ou histórica ou o que quer que seja, eu sempre vou encontrar limites naquilo que eu posso fazer, na minha identificação. Se eu extrapolar os limites da identificação, eu vou colocar em xeque a essência da minha identidade que eu defini. Se ela está certa ou não, isso é outra coisa. Mas se eu definir essa identidade, eu vou ter limites na identificação. Por outro lado, como nós somos chamados de cristãos, então nós seguimos o modelo bíblico de identificação, o modelo de Cristo. Muito embora a missão de Cristo seja muito mais ampla que a missão da igreja, é em Cristo que a gente se espelha. A pergunta que a gente faz é como é que ele fazia, para que a gente possa se espelhar naquilo que ele fazia, para a gente poder ter ou buscar esse mesmo grau de identificação. Qual era a identificação de Cristo? Cristo que pregava, Cristo cujo ministério depois ele teve que ser explicado por vários livros ali, por Paulo, ainda que ia extraindo toda a teologia, que ia fazendo as pontes com o Antigo Testamento e tudo. Mas qual que era a identificação de Cristo? Metodologia bíblica, a gente fala sobre os métodos de Cristo, e ela diz unicamente, é só esse que vai dar certo, só esse aqui que vai dar certo. Em termos de aproximação, em termos de abordagem, é só esse aqui que vai dar certo. Agora, eles têm que nos levar para o mesmo lado que Cristo conduzia, que Cristo também tinha um anúncio para fazer. E essa proclamação que a igreja tem que fazer, que não adianta eu seguir os métodos de Cristo e não ter nada para contribuir no final, porque tem muita empresa que segue os métodos de Cristo. Não, a gente diz que se seguir vai dar certo e vai se aproximar com as pessoas. A Coca-Cola segue os métodos de Cristo, a Apple segue os métodos de Cristo. E se nós fizermos isso, e ela diz que é só esse, então nós vamos ter a chance
de ser ouvido. E é bom que quando a gente for ouvido, a gente tem alguma coisa útil para dizer. A gente só vai ter coisa útil a dizer se a gente estiver alinhado com a palavra e alimentado com a palavra. Agora, essa aqui é uma geração, e assim, eu falo da minha geração, tá? Ela gasta muito mais tempo com várias coisas, não são ruins em si. Eu não vou aqui agora criminalizar, não, isso aqui é do mundo, isso aqui é do diabo, coisa e tal. A pergunta que eu faço é: estou buscando com a mesma intensidade o conhecimento da palavra de Deus? O aprofundamento? O que Cristo precisa hoje dos cristãos não é que eles defendam causas, militâncias, mas é que eles vivam. Agora, como é que eu vou viver uma coisa que eu não conheço? Ou o pouco que eu conheço é seletivo. Vamos lá, eu me fecho ali em alguns textos dos evangelhos. A Bíblia é muito mais rica, muito mais ampla do que isso aqui. A igreja vai ser ouvida se ela utilizar os métodos de Cristo, e quando for solicitada a falar, que ela seja bíblica também, na sua colocação, respeitosa, agregadora, amorosa. O amor é o vínculo da perfeição, Paulo diz, mas que ela fale de acordo com aquilo que a Bíblia pede para ela falar, que não seja opiniões, que não seja a sua cultura, que não seja a sua militância, que não seja o seu engrandecimento, mas que seja a palavra de Deus, que é muito mais antiga que a Bíblia, ela é muito anterior à Bíblia, ela remete à eternidade, ela vai até a eternidade. A igreja tem até agora 150 e poucos anos, e ela vai ter o fim, cremos nós que quando Cristo voltar, mas ela nunca será maior do que a palavra. Então a nossa atenção, ela está aqui entre aquilo que é a essência da palavra e o ferramentário humano, que ele sempre vai ser limitado e imundo. Eu acho que Cristo ilustrou isso muito bem quando ele falou sobre o odre e o vinho. Então, o odre pode concorrer contra o vinho? Ele pode comprometer a essência do vinho? Ele pode. Se o odre for de uma época diferente que a do vinho, e assim, não precisa ir muito longe nessa analogia para entender que o odre traz sim risco para o vinho. Só que por outro lado, então aí há pessoas hoje que elas estão falando: bom, então vamos tirar o odre porque o odre é ruim, o odre está comprometendo o vinho. Mas sem o odre, o vinho é perdido, ele cai no chão, ele se evapora, aí você vai acabar de comprometer ele. Quis Cristo que houvesse o odre, por algum motivo que só a eternidade vai dizer. Quis ele que o odre existisse. E a atenção está em eu entender os limites de atuação que esse odre tem, que o que é importante não é o odre, é o vinho, mas eu não consigo me livrar tão facilmente do odre, porque essa foi a ferramenta que Deus deu. Ele quis incluir o ser humano, em carregar isso daqui até um certo ponto da história. Então o grande desafio da igreja está a entender os seus limites e a sua relevância, a sua importância e fidelidade também. Porque se a gente começar a negociar demais o vinho, aí ele também vai perder a sua essência por outros motivos. Atenção que ela existe antes da gente, ela vai existir até o fim do mundo, porque ela tem a igreja, o movimento espiritual, religioso, cristão, seja lá o que for, ele é feito de componentes divinos, componentes humanos. E sempre quando é de ser humano, você tem N riscos. Nós estamos, e o nosso risco de acertar, ele vai aumentar na medida em que a gente procurar ser bíblico. Muito obrigado a você que participou com a gente aqui, obrigado a você que acompanhou a gente pela internet. Obrigado, pastor Oliveiros, Felipe Valente, Tiago Arraes, todos vocês que estiveram aqui conosco, a liderança, o pessoal que preparou tudo aqui com carinho. O pastor Tiago canta e a gente encerra. Cantar para vocês ir embora, paz. Desculpa a demora, mas não podia ir embora sem deixar, né? Tranquilo? Vocês sabiam que vocês podiam ir embora a hora que vocês queriam, né? Mas vocês ficaram, hein? Hã? Falaram a entrada? Não falaram? Pô, galera. Quero ver? Cantar alguma? Você quer alguma música especial? Alguém quer alguma música especial? Quer alguma coisa especial? Oi? Eu vou usar aqui desafio na internet. Qual foi? Bilhete trocou.
este refrão. Quando lápis resiste obedecer e eu tento me impor. Quando corro balança em minhas mãos e eu temo compor. Seja minha canção, estrofe, ponte, refrão. Seja minha canção, o primeiro trovão. Seja minha canção, o bilhete em minhas mãos. Seja tudo que eu perdi. Seja o que está por vir. Deus abençoe vocês, boa semana. Vamos orar? Oração antes de ir embora. Bom Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Espírito continue conduzindo a nossa vida, continue nos guiando, nos constrangendo com o teu amor, para que possamos viver uma vida de serviço dentro da realidade do teu reino. Nos dê a tua bênção, a tua direção, o teu reino, a tua graça, a tua paz é o nosso pedido. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado a você que veio nos prestigiar, nos visitar. Muito obrigado, Thiago, Felipe. Muito obrigado, Pastor Oliveiros, Pastor Peterson também. Até a próxima e nos sigam nas nossas redes sociais. Estão aí as redes sociais. Até o nosso próximo encontro.